coração. Se lançaram você numa cova e feriram, perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de clamar. Levanta os seus olhos e vê. Deus está restaurando os seus sonhos e a sua visão. Receba a força, receba unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Receba a força, receba a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Quem sabe cante, vamos lá. Abra a boca, pessoal, e cante com fé. Levanta seus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a sua visão. Receba a força, receba a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Receba a força, receba a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Graças a Deus. Curve a sua cabeça, coloque a mão nessa palavra. Espírito Santo, fala conosco. Eu reconheço que sou pequeno, meu Pai, para poder discernir e entender tudo que está nesta mensagem, mas que o Senhor possa falar muito, mas muito além do que eu vou dizer. O que eu tenho para dizer, com certeza, é muito pouco perto do que o Senhor tem para falar. Então fala a cada coração, a cada mente, a cada espírito, para que se cumpra os teus propósitos na vida de cada uma dessas pessoas. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Gênesis 45, a partir do verso 1 ao 15, nós vamos ler sobre o dar-se a conhecer de José aos seus irmãos. Depois de investigar seus irmãos e entender qual era a intenção dos seus irmãos no Egito, José, o governador, decide se revelar a eles. Diz assim, Gênesis 45, verso 1. Eu vou ler tudo e depois vamos separar os 4 versículos principais desses 15. Diz assim: então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele,
e clamou: fazei sair daqui a todo o homem. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para conservação da vida Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem seca, pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviastes para cá, senão aqui pela 3ª vez José diz: Deus me enviou para cá. Só para você ter uma noção sobre a soberania de Deus. E ele diz: que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai, e dizei-lhe: assim tem dito teu filho José, Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, e não te demores, e habitarás na terra de Gozém, e estará perto de mim, tu e teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo o que tens, e ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e tua casa, e tudo o que tens. E eis que vossos olhos e os olhos de meu irmão Benjamim veem que é minha boca que vos fala, e fazeis saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, e apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim seu irmão e chorou, e Benjamim chorou também ao seu pescoço, e beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. Então aqui nós temos, pessoal, algo que nos ensina dezenas de lições sobre o agir de Deus, sobre a soberania de Deus. Nós estamos aqui no capítulo 45, em meio à maior miséria e escassez que todo mundo já viu. A Bíblia diz que Deus revelou a Faraó um sonho através de José, que por 7 anos haveria fartura, e por 7 anos haveria escassez, miséria. Só que os 7 anos de fartura
não se comparariam com os 7 anos de miséria. Você sabe que notícia boa corre rápido, amém, pessoal? Amém? Notícia boa, meu caro, vai igual uma tartaruga. Agora notícia ruim é rápido, espalha e você nem percebe. Então a ordem de Deus era: aproveite os 7 anos de fartura, porque quando chegar os 7 anos de escassez, de miséria, essa escassez, essa miséria vai ser tão grande, mas tão grande, que ninguém, não vai ter um que vai lembrar dos anos de fartura. Ninguém vai se lembrar que houve fartura, que houve prosperidade, porque a miséria vai ser tão grande, meu caro, que não vai sobrar pedra sobre pedra, não vai ter o que comer, não vai ter nada que plantar, nada que colher, não vai ter gado, não vai ter nada, vai ser uma miséria terrível. E isso quer dizer que muitas nações findaram nessa época, muitas nações morreram, até o filho mais novo, muitos reis pereceram, muitas pessoas vieram a ter o seu fim e o fim da sua família, porque a miséria foi extremamente grave. Mas Deus, na sua soberania, sabia que isso ia acontecer, amém, pessoal? Deus sabia. E José faz questão de relatar isso 3 vezes: meus irmãos, não se entristeçais, porque foi Deus que me enviou. Meus irmãos, foi Deus que me trouxe adiante de vós. Meus irmãos, foi Deus que me trouxe aqui para preparar-vos livramento. Ou seja, Deus sabia o que ia acontecer, e Deus levou José a estar onde estava. Por quê? Porque Deus tinha uma promessa a Abraão, uma promessa que passou para Jacó, ou que passou para Isaac, que passou para Jacó, e que se não fosse José governador do Egito, essa promessa não se cumpriria, porque Jacó e seus filhos, sua descendência, iriam todos morrer, sem deixar um remanescente para continuar a promessa. Então Deus vê aonde ninguém vê. Deus viu lá na frente. Agora, Deus não viu 7 anos à frente, não. Nessa história, Deus viu 30 e poucos anos à frente. Compreende ou não? Então, como que se dá a história de José? Eu vou resumir para a senhora. A senhora vai dormir aí? O senhor vai dormir aí ou vai prestar atenção? Posso contar a história de José ou não? Ou quer que eu pegue a coberta já ali? Tem coberta ali, ó? Tem não, pessoal. Vai ficar aí no frio, sem coberta. José teve um sonho. Amém, pessoal? Mas não teve apenas um sonho, teve um segundo sonho. No primeiro sonho os irmãos se curvavam, no segundo os irmãos e os pais se curvavam. E aí vem o título que os irmãos deu a José: José o sonhador. E aí você aprende que todo aquele que resolve sonhar o sonho de Deus vai ter inimigos por todas as partes. Compreende ou não? Quando você tem o sonho de Deus, você terá inimigos que vão lutar para matar os seus sonhos. Você vai ter inimigos que às vezes você diz: não, pastor, ele não é meu inimigo, ele é meu irmão. E quem eram os inimigos de José? Bom dia, pessoal. Pergunta a pessoa do lado se ela entendeu. Falar que nem o povo aí fora, os coaches falam, vê se ele pegou o código aí. Os irmãos dele odiaram ele, primeiramente porque ele era o filho da velhice do seu pai, Jacó, e o seu pai amava mais Jacó do que os demais, então já era odiado porque era amado. Aí você diz: que culpa tenho eu se o meu pai resolveu me amar? Tem alguma culpa, pessoal?
Você tem culpa se Deus resolveu escolher você? Não, meu caro. Deus poderia escolher outras pessoas para estar aqui pregando, Deus poderia escolher outras pessoas para estar aqui sentado, mas se Deus me escolheu, se Deus escolheu você, graças a Deus. Problema é de quem não gosta, de quem não aceita. Eu não posso fazer nada, amém, pessoal? Mas ainda assim, eu sei que eu posso passar por consequências devido a esse amor de Deus para comigo. Você vai enfrentar consequências devido ao chamado que Deus teve com a senhora. Agora você tem que ter disposição para passar os processos de Deus, porque as pessoas querem viver os propósitos de Deus, não querem viver o processo. Então Deus se deu a conhecer a José, e José falou aos seus irmãos que já o odiavam, e a Bíblia diz que odiou ainda mais. E certa vez o pai dele chama ele e diz: José, vai levar comida para os seus irmãos, José, vai ver como é que eles estão, me traga notícias dele. E José obedientemente foi, e de longe os irmãos avistaram ele, e disse assim: olha lá quem está vindo, o sonhador. E um disse assim: é ele, vamos pegá-lo e vamos matá-lo. Amém, pessoal? É a verdade, é o que está na palavra. Um irmão decidindo matar o outro. Aí o mais velho disse: não, meus irmãos, não façamos isso, façamos assim, jogamos ele aqui nessa cisterna e vamos dar uma lição nele. E os outros: não, vamos matar, vamos acabar com ele, vamos matar ele, e assim a gente mata esse sonhador. Pessoal, quando Deus te dá um sonho e você tem disposição para viver a promessa de Deus, nem o irmão, nem a irmã, nem o tio, nem a tia, nem pai, nem mãe, nem fulano, nem o inferno matam um sonho que Deus colocou dentro de você. Amém, pessoal? Não tem que tire isso, não tem que impeça isso de se realizar. Então pegaram ele e disseram: vamos matar. Ele falou: não vamos. Então já sei. E quando a gente pensa o que faz, joga ele na cisterna. Jogou ele na cisterna. E ficaram ali tramando: vão matar? Não. Vão matar? Não. Eu fico imaginando o próprio Deus trabalhando, os irmãos com ódio dizendo: vamos matar, e Deus na boca de um: não. Compreende, Ana? Os irmãos: não, mas ele é sonhador, ele acha que vai reinar sobre nós, ele não respeita nós, ele não respeita nem nosso pai, vamos acabar com ele. E o outro dizia assim: não. Deus dizendo: não toca, não mata. Deus, pessoal, permite que você viva experiências às vezes até doloridas, mas tem experiências que não é para a morte. Compreende ou não? Mas é para o seu amadurecimento, o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, porque quanto mais Deus for te usar, mais Deus há de te experimentar. Aí tem os que dizem: não, pastor, então não me usa não, porque eu não quero aguentar nada não quero passar por nada não quero passar apertado não. Mas se Deus tem um propósito contigo, meu caro, você vai passar o que tiver e aguenta firme. Amém, pessoal? Diga amém. Aguenta firme. E aí um disse assim: não, já sei, não caia sobre nós o sangue dele, vamos vendê-lo para os escravos, como escravo. E assim o fizeram, e o venderam como escravo, e voltaram e disseram para o pai dele: olha, seu filho José foi atacado, um animal, um bicho feroz matou ele. E eles forjaram direitinho, porque a túnica que o pai preparou para ele, eles pegaram, passaram no sangue de um animal e trouxeram. Falou: aqui, pai, está o sangue do seu filho. E José foi vendido como escravo. De escravo humilhado, foi para a casa de Potifar. Na casa de Potifar,
estava começando a subir. A mulher assediou ele injustamente, o acusou, foi parar na prisão. Na prisão, humilhado, envergonhado, foi colocado como o senhor dos detentos. E mais o outro, 2 detentos teve um sonho. Ele revelou o sonho dos dois. O sonho dos dois aconteceu. E para um, ele disse: quando estiver na presença do faraó, lembra-te de mim. E lembrou dele? Não. Até que Deus, que não se esquece, Deus que diz assim: olha, ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, eu não me esquecerei de vós. Deus não esqueceu de José. E Deus trouxe um sonho ao faraó, que ficou perturbado, que ficou sem rumo, sem direção e sem saber o que fazer, e não tinha quem pudesse revelar, até que o homem a quem José tinha revelado o sonho falou assim: meu senhor, você sabe que tem um homem lá na prisão, que ele revelou o sonho que eu tive, e do jeito que ele falou aconteceu. Um prisioneiro manda buscá-lo. E buscaram. E José deu a conhecer o sonho. E quando ele deu a conhecer o sonho, o faraó disse: José, o que devemos fazer então? E José disse: olha, Senhor, é o seguinte, escolha um homem sábio na sua província e o coloque sobre tudo que vai vir de colheita nos próximos 7 anos, para guardar, para restaurar, para ter em depósito, e faça isso urgente. E o faraó pensou: tem homem mais sábio do que José? Não, é você, José, esse homem. E ali ele se tornou igual ao faraó. A Bíblia diz que fora do trono, José e faraó tinham a mesma autoridade, o mesmo domínio. Faraó só era maior do que José quando estava sentado no trono. Aí você diz: poxa, que história maravilhosa, de escravo a... Mas ninguém lembra do processo. As pessoas não vão lembrar da sua dor, não vão olhar para a sua dor. As pessoas só vão lembrar do seu propósito se você chegar no propósito. Compreende ou não? As pessoas só viram José como governador, como o homem mais temido de todo o Egito. Eles não viram José preso, eles não viram José escravo, eles não viram José espancado, humilhado, eles não viram José traído. Vocês estão entendendo ou não? Eles não viram José esquecido. E às vezes você fica numa de viver uma vida de sentimentalismo barato, de que ai, mas ninguém está vivendo, ai, mas ninguém sabe a minha dor, ai, mas ninguém acorda para a vida, ninguém sabe, ninguém vê, e ninguém vai olhar para a sua dor. Ninguém olhou para a dor de José, ninguém olhou para a aflição de José, e ninguém vai olhar. Você tem que parar com esse espírito de comiseração. Ah, mas as pessoas tinham que ter dó de mim, as pessoas tinham que vir aqui, cuidar de mim, me ajudar, me dar pão na boca. As pessoas tinham que vir aqui e ver como é que eu estou, ver que eu estou sofrendo, ver que eu não estou prosperando, ver que eu não estou ganhando. As pessoas têm que ver. Não, meu amigo. Do mesmo jeito que você está vivendo os seus processos, o outro do seu lado também está vivendo o quê? Os processos dele. Mas quando você não tem a visão de Deus, você fica esperando comiseração das pessoas, compaixão das pessoas, e tem uns que dizem assim: ah, mas ninguém sabe o que eu passo. Não sabe, não tem que saber. Não tem que saber, não. O seu processo é seu, é você e Deus.
José foi vendido como escravo. Quem estava lá para ver José? Bom dia, pessoal. Quem estava lá para ver José? Tinha pai para dar comida lá para ele? Não tinha chicote nas costas dele todo dia quando ele falava algo errado. Então a gente tem que parar, pessoal, de ser cristão fraco, cristão geleia, ou cristão que qualquer coisa que aconteça, ai, estou triste, ai, estou chateado, ui. Não, aguenta seu processo, porque se você aguentar o processo, repete comigo, vai ter propósito. O problema é que as pessoas querem proposta, não quer o processo. O processo ela quer, olha por mim, me ajuda, me dá uma mão, estende a minha mão, me ajuda aí, é igual o da Atena, me ajuda aí, alguém me ajuda? Não, meu caro, no deserto é você e quem? Na via dolorosa, Cristo foi só. Vocês estão entendendo ou não? E você vai ter que aprender a ir só na sua caminhada, na sua fé. Agora, isso não significa que você não vai ter marcas, isso não significa que você não vai ter dores, isso não significa que você não vai chorar, que você não vai sofrer. Não, meu caro, às vezes o processo é tão doído, o processo é tão apertado, que você chora um dia sim e outro também. Amém, pessoal? Vai ter processo que você vai chorar hoje, amanhã e depois, mas isso não pode impedir você de prosseguir, de avançar, de continuar. José passou por tudo que tinha que passar. José, pessoal, foi odiado, José foi traído, José foi humilhado, escravizado, injustiçado, prisioneiro, esquecido. E talvez essa é uma das piores partes, você ser esquecido. Compreende ou não? Você disser assim, mas fulano não lembra de mim, mas fulano não lembra de mim, mas ciclano não lembra, mas ninguém lembra de mim. Diga graças a Deus. Não se dificulta nesse graças a Deus não. Ele fala assim, não, pastor, tem que lembrar de mim, pastor. Meu caro, pode esquecerem de você, tem um que nunca vai esquecer, e é o suficiente. Então para de querer que as pessoas lembrem de você, que as pessoas olhem para você, que as pessoas estendam tapete vermelho para você. As pessoas não têm tempo para isso, porque elas têm os problemas delas. Vocês estão entendendo ou não? Quem tem filho aí, pessoal, que já está o filho um pouquinho grandinho? Quem tem filho um pouquinho grandinho? Não tem os filhos que liga te falando de problema? Ou que te traz problema? Tem ou não tem? E às vezes você fala, meu filho, a mãe aqui está com mais problema, e você ainda vem trazer o quê? Não, a sua mãe tem problema, o seu filho tem problema, o seu marido tem problema, seu irmão tem problema, todo mundo tem problema. E se todo mundo parar para resolver o seu problema, quem vai resolver o problema? Deus. Já avisa que tem pessoas que quando precisa de ajuda, você está lá para ajudar. Quando você que precisa, ele nem aparece, nem dá um oi. É ou não é? Tem pessoas que quando você bate na porta, que quando ela bate na sua porta, você abre e diz, pode entrar, vou te ajudar. E tem pessoas que quando você bate na porta, e meu filho nem abre, finge que não tem ninguém em casa. Ou não é assim? Aí você fala, poxa, mas eu ajudei. Eu já atendi pessoas que choravam de soluçar. Pastor, mas quando precisou eu ajudei. Mas quando precisou eu estava lá. Agora, pastor. Agora você vai aprender. Pessoal, se eu puder ajudar você, eu vou te ajudar. Amém, pessoal? Se alguém puder te ajudar, se você puder ajudar alguém, vai lá e o quê? Mas não espere, não conte com nada disso.
José não teve irmão, não teve pai para contar na hora da aflição, na hora da escravidão. Não tinha, ô pai, ô mãe, ô meus irmãos. Não tinha, pelo contrário, o que ele estava vivendo foi justamente por causa de quem? Dos irmãos. Justamente por causa dos irmãos. E quando ele estava começando a ter paz na vida, na casa de Potifar, começando a respirar, começando a comer e poder dormir à noite, o diabo levanta uma mulher endemoniada, que tentou assediá-lo, e ele, temente a Deus, não se desviou do processo e nem do propósito. O meu propósito não é deitar-se com a mulher do meu Senhor. Estou fora disso. Foi acusado injustamente. Aí você diz, ele gritou, ele chorou, ele se defendeu. Não. Amém, pessoal? Tem uma coisa que eu aprendi há muitos anos atrás, e é verdade. Repete comigo: o justo não se justifica. Já tem Deus para te justificar. Não adianta você querer ficar explicando, porque você explica uma coisa e as pessoas entendem. Não adianta. Eu não vou lembrar o autor da frase, mas é uma frase muito gloriosa, de muitos anos atrás. Teve um rapaz, tem o seu nome, ele disse assim: não queira se explicar, porque você pode falar o que for, as pessoas vão entender o que elas querem entender. Então não adianta você querer explicar se a pessoa vai entender bem. Não adiantava o José dizer assim: oh meu Senhor, eu não ataquei sua mulher. Você acha que ele ia confiar em quem? Em José escravo? Ou na sua esposa? Fala para mim, pessoal. Claro que na esposa, óbvio. E era capaz de falar assim: você está dizendo que a minha esposa foi atrás de você? Agora você vai morrer, para você não falar mais isso. Não, ele se calou. Tem horas que a gente tem que aprender a se calar. Tem hora que a gente tem que fazer silêncio e deixar Deus trabalhar. Tem momentos, pessoal, que nós temos que silenciar e deixar que Deus trabalhe. Vocês estão entendendo ou não? Então assim ele foi parar numa prisão, ou seja, escravo, agora prisioneiro. Em outras palavras, José, pessoal, passou por tudo que você poderia imaginar de chamado de humilhação. Você sabe o que é ser preso? Você sabe o que é ficar preso, ser colocado como um delinquente, como alguém que fez algo tão terrível, que não pode ficar em sociedade. Assim foi José, jogado numa masmorra, com outros prisioneiros. Aí você diz assim: lá ele reclamou da vida para todo mundo, ninguém me ama, meus irmãos não me amam, meu pai não veio atrás de mim, eu sou um infeliz que não tive sorte na vida, porque quando estava melhorando eu não vim parar. Minha vida não presta. Foi isso que ele fez. Tem gente que quando está na igreja buscando, adorando e dizendo: estou firme, estou na fé, aí o irmãozinho do lado não viu, pisou no pé dele, pronto, ele cria uma confusão. Está vendo? É por isso que eu não vou na igreja. Está vendo? As pessoas não me respeitam. Isso não é um lugar que busque a Deus. Eu quero ir, não volto mais aqui. Me desculpe, mas eu vou ser honesto. Não é esse tipo de pessoas que Deus está buscando. Deus busca pessoas que queiram viver um processo com Ele. Amém, pessoal? E o processo de Deus, diferente de todo o mundo hoje iludido, o processo de Deus não é brincadeira, não é fácil. Eu não sei que tipo de evangelho a maioria estão pregando aí fora, mas de longe eu observo que algo não está certo.
Algo há de errado no evangelho que estão se pregando hoje. Porque quando você pega a Bíblia, você vê o processo de Abraão, você vê o processo de Isaac, você vê o processo de Davi, você vê o processo de José. Você lembra de Jó, pessoal? O processo de Deus com Jó. E as pessoas hoje só cantando, agora é só vitória, agora é só bênção. Eu não sei que evangelho é esse que está sendo pregado. Olha, a bênção profética, o dia de bênção, aqui é só bênção, vem que é só bênção. Eu não sei o que está acontecendo. Na realidade eu sei. O diabo está enganando todos quanto ele pode. O processo de Deus não é isso. O processo de Deus é o que eu acabei de falar. Odiado pelos irmãos, traído pelos irmãos, escravizado, humilhado, injustiçado, prisioneiro, para finalizar, o que, pessoal? Esquecido em uma prisão, esquecido por tudo e por todos. Então, quando ele chega lá ao governo, quando ele chega no processo finalizado e toma posse do propósito de Deus, já são, biblicamente falando, mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Aí está você que chegou na igreja hoje, 8 da manhã, já quer sair daqui com a resposta na mão, já quer sair com a vida transformada, abençoada, extraordinariamente, ouvidão com Deus. Amém, pessoal? Amém, uma pipoca. Você, quando assume a fé, você assume também os processos de Deus. Por quê? Porque Deus tem propósito. Deus tem propósito com todos vocês, um a um. Não tem um aqui que Deus não tem propósito. Todos Deus tem propósito. Amém, pessoal? Diga, Deus tem propósito na minha vida. Deus não colocaria você no mundo por colocar, pessoal. Deus tem um propósito para a senhora com o Senhor. Alguns propósitos grandiosos que todos verão, outros propósitos menores, mas é propósito de Deus. Vocês estão entendendo ou não? A Bíblia diz que Naamã só foi curado porque havia uma serva na sua casa que falou de Deus para a mulher dele, que a mulher dele falou para ele. Deus tinha propósito na vida daquela escrava, empregado, funcionário. Aquela mulher salvou um reinado. Deus tem propósito em todos, até o menor, mas tem processos que nós temos que aprender a viver, aguentar, às vezes calado, às vezes chorando. Amém, pessoal? Às vezes chorando calado, às vezes chorando e clamando, às vezes clamando e chorando, às vezes só clamando, mas nós temos que aguentar firme. Isso não impede das marcas, das dores, das tribulações, das angústias, das aflições tomar conta do seu ser. Porque quando a gente lê aqui, nesse Gênesis 45, versículo 2, diz assim: e levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam. Os egípcios o ouviam. Repete comigo: e a casa de Faraó o ouviu. A casa de Faraó não é a minha casa que tem 2 quartos, não, pessoal. Não é a sua casa que tem 100 metros quadrados, não. A casa de Faraó era um palácio, um império. E todo o palácio ouviu o choro de quem? De José.
Quando ele se revelou aos irmãos, ele chorou que o palácio ouviu. Sabe por quê, pessoal? Isso é forte. Ali era um choro de mais de 20 anos de humilhação, mais de 20 anos de dor guardada dentro do peito daquele homem. Era mais de 20 anos de tristeza guardada, sabe, de ter sido rejeitado pelos irmãos. Você sabe o que é isso, pessoal? Ser rejeitado pelos irmãos, ser tirado da sua casa, do convívio com seu pai, da presença do seu pai. Imagina quanta dor José carregava, quanta angústia, quanta tristeza. Às vezes você fala assim: mas ninguém sabe da minha dor, mas ninguém sabe. E você acha que alguém sabia o que estava no peito de José? Só Deus, meu irmão. Então ele não chorou emotivamente, não. Ele colocou para fora naquele choro todos os complexos que ele tinha. Porque imagina, poxa, mas por que meus irmãos fez isso? Por que meus irmãos? Porque, mas eu sou tão ruim assim que meus irmãos não queriam ele, não me queriam. O meu pai não foi atrás de mim todos esses anos. Porque José não sabia da história que tinham contado para o pai dele. Compreende ou não? Então, imagina quantos complexos na cabeça de quem? De José. Quantas perguntas sem respostas. Quantos pensamentos e noites em claro, de tanta tristeza, ali ele colocou para fora. Então eu não sei qual é a sua dor, eu não sei quais são os seus, os seus complexos. Eu não sei qual é as suas tristezas, as suas angústias, e não queira que ninguém saiba disso, não. Queira continuar olhando para o autor e consumador da fé, porque há de chegar o momento, há de chegar a hora em que Deus há de revelar o seu poder, a sua vida, e se não for nessa terra, vai ser na glória. Amém, pessoal? O problema é que a gente tem uma esperança muito mínima desse mundo. Eu quero ser exaltado aqui, eu quero ser honrado aqui, não, se for necessário, amém, e se não for, amém, mas lá aonde ninguém vê, Deus vai me honrar, Deus vai me chamar. Vocês compreendem como isso é forte? É um choro de 20 anos contido dentro de um ser humano que passou por todos os sofrimentos. Agora, mais forte do que isso, mais forte ainda do que o choro de José guardado por 20 anos, é a maturidade espiritual desse rapaz. Diz no versículo 5: agora pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos. Repete comigo: por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Imaginem a cena, José chorando e dizendo: eu sou o irmão que vocês venderam, eu sou o irmão que vocês escravizaram, eu sou o irmão que vocês abandonaram. Imediatamente, pavor, tristeza, desespero tomou conta de todos os irmãos dele. Na cabeça dos irmãos só tinha um pensamento: ele vai nos matar, ele vai pagar a gente com juros e correção, ele vai fazer uma desgrama para a gente aqui, porque o que a gente fez com ele não se faz. Vocês estão entendendo, amigo? Porque na cabeça dos irmãos de José, a gente já matou José, faz o quê? Tem pessoas que acham que você já morreu, tem gente que acha que você não tem mais nada para dar, tem gente que acha que você não vai mais a lugar. Diga: estou vivo.
Não está muito não, mas diga, estou vivo. Vocês estão vivos, pessoal? Quem está vivo aí? Diga graças a Deus, bem forte para o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Eu fico imaginando, eles falam, nós já matamos o nosso irmão, e não tem mais irmão. E o irmão diz assim: sou eu aquele que vocês tentaram matar. Então, quando o pavor tomou conta do semblante deles, José, com maturidade espiritual gloriosa, José disse: meus irmãos, não vos pese o coração, não vos entristeça por ter me vendido para cá. Ou seja, José não se esqueceu do que aconteceu. Você está entendendo ou não? Tem um ditado na Bahia que é forte. Aí, ó, sabe, né? Quem bate, esquece. Quem apanha não esquece. José falou assim: eu sei que vocês me mandaram para cá, eu sei que vocês aprontaram, eu sei o que vocês fizeram. Tem até um filme, né? Eu sei o que vocês fizeram no verão, eu sei de tudo que vocês fizeram, mas não pese o coração. Isso aqui é para a gente aprender que às vezes as pessoas vão nos machucar, às vezes as pessoas vão nos ferir, como nós também podemos ferir outras pessoas. Porque tem gente que já chegou falando assim: pastor, fulano me machucou, fulano me feriu. Eu fico pensando, em quantas pessoas essa mulher já deve ter ferido, hein? E quantas pessoas ela já deve ter machucado? Mas a gente só vê quem nos machucou. Compreende ou não? Então, às vezes vai ter gente que vai te machucar, e pessoas tão próximas como irmãos. Cabe a você perdoar. Amém, pessoal? Não significa que você vai conviver com elas. No caso, o perdão de José foi aos irmãos. Então ele queria o convívio dos irmãos e mandou trazer o pai, trazer a família, trazer os filhos, trazer o gato, trazer tudo. Mas eu não sou obrigado a caminhar com quem me fez mal, mas eu tenho que perdoar. Amém, pessoal? Jesus mandou a gente perdoar, não conviver. Compreende ou não? Ele mandou amar todos, não andar com todos. Não é assim que funciona. Eu amo a todos, mas eu não ando com todos. Na realidade, eu ando com a minha esposa, com meu filho, com meu filho, com a minha esposa, com a minha esposa, com o meu filho. Então, às vezes, a pessoa guarda mágoa, guarda rancor, que vai fazer mal a ela mesma, como o rei Amazias fez. O rei Amazias viu quem matou seu pai. Os servos do seu pai mataram o pai, e ele, como criança, viu aquilo, não disse nada, guardou aonde? E passou os anos e ele assumiu o reinado do pai dele. E qual foi a primeira escolha que ele fez? Você sabe qual foi a primeira escolha? Chama fulano, beltrano, ciclano e beltrano. Esses mataram meu pai, mate eles agora. A Bíblia diz: não agradou o Senhor. O Senhor não se agrada de quem guarda mal. O Senhor não se agrada de quem guarda espírito de vingança. Sabe por quê? Porque a vingança é de quem? É do Senhor, não é minha. O Senhor é quem vinga, o Senhor é quem justifica, o Senhor tem o seu dia e a sua hora para fazer justiça. Não cabe a mim com as minhas mãos. Então José teve essa maturidade espiritual de dizer: meus irmãos, não pese os vossos corações, porque Deus que me impulsionou para estar aqui. Pessoal, quando alguém pensar que está puxando o seu tapete, na realidade está te impulsionando para ir para frente, para ir para o seu processo, para ir para o seu propósito. Amém, pessoal? Então não se deixe levar por mágoas, não se deixe levar por rasteiras da vida.
Tem uns que dizem, pastor, não foi da vida não, foi do João. Não tem problema, pode ser do João, da Maria, a rasteira pode vir de onde for. Continue olhando para Deus e deixando que Ele vá fazer a justiça dele. Então José tirou o peso dos irmãos, mas não deixou cair no esquecimento. Não, eu sei o que vocês fizeram, mas não pese o coração de vós. Versículo 7: pelo que Deus me enviou, pela segunda vez ele diz, porque Deus me enviou diante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida, por um grande o quê? Livramento. Ou seja, qual era o propósito de Deus com José? Conservação e salvação. Amém, pessoal? Conservação da descendência de Israel, a descendência que recebeu a promessa, que estava em Jacó, que veio de Abraão, Isaac chegou em Jacó. Compreende ou não? Então a descendência foi guardada naquela ação, naquele propósito. Mas não só guardar a descendência, ele disse: o Senhor me enviou para salvar a vós com um grande livramento. Então Deus tem um propósito para a sua vida, como teve um propósito com a vida de José. Agora, qual foi o processo? Traição, humilhação, rejeição, vergonha, escravidão, prisão, esquecimento. E ele aguentou todos esses processos. Amém, pessoal? Será que você está disposto a isso? Aí você diz: eu estou, pastor. Não aguenta nem se pisar no teu calo. Se pisar no teu calo, você já roda a baiana, como diz lá. Você já coloca os cachorros para fora. Mas é para se pensar. E para finalizar, pela terceira vez no verso 8, diz assim: assim não foste vós que me enviastes para cá, senão quem? Pronto. Meu caro, quem pensa que está te fazendo mal, está te fazendo o quê? Porque não é ele, é Deus trabalhando em toda e qualquer situação. Aprenda a ver Deus. E aí, pessoal, eu vou te dar uma experiência e uma lição para o resto da sua vida. Uma lição que eu carrego comigo e que até hoje rege a minha vida. É assim que o pastor Roberto vive. Aprenda isso. Quando você vê a mão do homem, você não vê a mão de Deus. Quando você vê a mão de Deus, você nunca mais vai ver a mão do homem. Pega isso para a sua vida. Ah, mas deu errado. Eu vejo a mão de Deus. Ah, mas não deu o que queria. Eu vejo a mão de Deus. Mas não aconteceu. Mão de Deus. Se eu não ver a mão de Deus, eu vou acabar vendo a mão. E aí não vem Deus. E eu decidi colocar minha vida sobre a mão e nunca mais estará na mão de homem. E até os homens que dizem: ah, você depende de mim, se não fosse eu. Não depende. Se você fez, se você causou para o bem ou para o mal, foi porque Deus te usou. Porque eu tenho uma vida com Deus, eu tenho uma aliança com Deus, e é Deus que decide o meu hoje, o meu amanhã e o meu para sempre. Homem nenhum tem poder para mudar isso. Compreende ou não? E o homem que acha que está me dando uma rasteira, não, você está me levando para mais perto do propósito. Fui claro? Fique de pé, em nome do Senhor Jesus. Volte a sonhar. Não deixe que nada, ninguém mate seus sonhos.
nem o marido, nem a esposa, nem os filhos, nem o pai. Ninguém pode matar os sonhos que Deus colocou no seu coração. Amém, pessoal? Mas aguente o processo, firme-se no processo. Não é eu quero o propósito e dispenso o processo. Não. Tem uma canção que diz que nós vamos sentar à destra de Cristo, porque assim como Cristo venceu, nós também venceremos. Mas observe, o que ele venceu? Ele venceu esse mundo. Mundo de que foi traído, mundo em que ele foi chicoteado, mundo em que ele foi humilhado, mundo em que ele foi preso, mundo em que ele foi crucificado. Agora, o meu Senhor passou por isso. Aí eu, que sou um mero servo, vou passar pelo quê? Pelo mar de rosa? Então, cuidado com o evangelho que estão se apresentando aqui. Todo o evangelho de Cristo mostra um propósito depois de um grande processo. É só você ler a história: Abraão, Isaac, Jacó, tudo que aconteceu. Olha o que aconteceu com Pedro, olha o que aconteceu com Jonas, olha o que aconteceu com Davi. Processos e mais processos. Agora, para a gente buscar e você compreender de forma clara, ele não aguentaria o processo se ele não tivesse tido uma experiência com Deus. A sua obrigação é buscar ter uma experiência com Deus. Ele teve uma experiência com Deus. Deus apareceu em sonho uma vez. Deus apareceu em sonho quantas vezes? 2 vezes Deus apareceu para ele. Foi o suficiente para ele tomar posse daquela palavra e viver até o fim. Coloque a mão no seu coração, eleve o seu pensamento a Deus. Espírito Santo, em nome do teu Filho amado, meu Senhor, eu rogo a Ti, por cada vida, por cada pessoa, por cada criatura, meu Deus, que tem vivido dias, talvez de esquecimento, dias talvez de afronta, dias talvez em que essa criatura, ó Deus, foi abandonada, que essa criatura talvez foi esquecida, foi deixada de lado, para que os sonhos que ela tinha sobre ela viesse a morrer, viesse a perecer, e ela viesse a ficar pelo meio do caminho. Mas se o Senhor a trouxe aqui, ó Deus, realiza a tua obra, realiza, meu Deus, o teu querer, de tal maneira que essa criatura de Ti tenha revelações gloriosas e grandiosas pela Tua santa presença. Aí onde você está, apresente a sua vida ao Senhor, apresente a sua vida a Deus, e diga: eis-me aqui, ó Deus, diante de todo e qualquer processo, eis-me aqui diante de toda e qualquer situação, sem olhar para trás, sem recuar. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova, e ferido perdeu a visão. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram
você numa cova, e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Você que tem um sonho, vem aqui à frente, vem aqui diante do altar pela fé. Você que tem um sonho na sua vida e você crê que é um sonho de Deus, vem aqui na frente. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Unção de conquista, unção de multiplicação. Receba a força, receba unção de ousadia, pessoal. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluia, 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 aleluia. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer, meu amigo. Não desista, não pare de lutar, não pare de clamar. Levanta seus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos. Oh, aleluia, aleluia. E a sua visão, e a sua visão. Levante o rosto, levante as mãos e fala. Receba unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluia, aleluia. Receba a força, receba a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Busque a presença de Deus com todas as suas forças. Busque a presença de Deus de todo o seu coração. Diga: vem, Senhor. Diga: vem, porque eu quero te conhecer mais e mais. Fala: eu quero ter contigo uma experiência. Quero ter contigo um encontro. Fala: quero ter contigo um novo nascimento. Quero nascer de novo. Quero nascer do Espírito, da palavra. Busque a Deus, pessoal. Isso, não espere por quem está do seu lado. Reaviva o sonho que há na senhora, que há no Senhor. Reaviva os seus sonhos e busque a presença de Deus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Diga: eu te amo, te adoro, Senhor. Diga: se revele a mim, meu Deus. Dai-me a te conhecer, ó Pai. Diga: meu Pai, eu quero te conhecer, Senhor. Eu quero ter contigo experiência, Senhor. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. E glórias, santo, soberano. Adore a Deus, louve, exalte. Diga: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te adoro, Senhor. Oh, meu Senhor, eu te louvo, Deus. Aleluia, aleluia.
Santo, soberano, sublime, glorioso, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, o Deus da eternidade. O Senhor, do Senhor é a vingança, do Senhor é a justiça, do Senhor é a minha alma, do Senhor é a minha alegria. Aleluia, aleluia. Eu te amo, meu Deus, eu te adoro, eu te exalto. Tu és o pão da vida, tu és a fonte a jorrar, tu és a fonte em meu ser, tu és a fonte em minha alma, tu és o caminho, a verdade e a vida, e sem ti não há salvação, não há paz. Oh, aleluia, aleluia. Oh, glórias e glórias e glórias e glórias e glórias e glórias e glórias, santo, santo. Oh, aleluia, 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 e glórias e glórias e glórias. Rei, Deus meu, Rei meu, tu és a minha paz, tu és meu esconderijo, tu és o meu processo, o meu propósito, tu és o meu amanhecer, o meu entardecer. Tu és, Senhor, tu és tudo para mim. Aleluia, aleluia. Glória, não diga nada agora, abraça o seu corpo e receba a força de Deus. É Deus quem te reveste, é Deus, meu amigo. E não espere que alguém compreenda o seu processo, porque não irão compreender. Talvez irão até te desmotivar, porque dirão: está vendo, olha o que você está vivendo, olha o que você está passando, mas você não é de Deus. Cadê esse Deus? Você não é servo de Cristo, então por que você está vivendo isso? As pessoas não sabem dos nossos processos, porque elas não imaginam o nosso propósito. A Bíblia diz que nem ouvidos ouviram, nem olhos viram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para os que o amam. O que Deus tem para ti é muito glorioso. O testemunho que Deus tem para a senhora, para o Senhor, é muito glorioso. Você vai amanhã rir desse processo. Você vai poder amanhã contar histórias do que você viveu e dizer: foi-me bom, foi-me bom ter passado pelas aflições, foi-me bom ter enfrentado tudo isso pelo nome de Cristo. Foi-me bom ter permanecido sem olhar para os lados, para trás, mas só olhar para frente. Porque, meu amigo, minha amiga, você pode estar no fundo do poço, jogado igual o José foi. Deus está no controle. Jogaram José no poço não tinha água. Deus já tinha secado o poço. Jogaram José na escravidão. Deus já tinha preparado alguém para comprar ele.
jogaram José na prisão, Deus já tinha alguém para tirar ele de lá. Deus é o Senhor soberano. Na escassez, na abundância, na vida ou na morte, Deus é Senhor e vai continuar sendo. Então, adore a Ele, adore a Deus, adore do jeito que vier a sua mente, adore do jeito que vier ao seu coração, adore, louve, glorifique, do jeito que Deus colocar nos seus lábios, adore, glorifique, exalte, engrandeça, aleluia, aleluia. Hosana em nome do que vem, santo, santo, sublime, glorioso. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Deus desse povo, Tu és o Deus da nação, Tu és o Deus de tudo, e tudo sobre o Teu controle está, sobre o Teu domínio, tudo o Senhor tem em mãos, aleluia. E eu sei que dias maiores e melhores virão para aqueles que resistiram firme aos processos. Oh, aleluia, 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 aleluia. Levante as mãos fechadas e o rosto levante. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação, és o Senhor da nação. Tu és, Senhor, Tu és a luz desse mundo, Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos, Tu és a paz para os Tu és a paz para os cansados, Tu és. Ninguém é como nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. grandes coisas estão por vir, Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. oh, aleluia, grandes coisas, Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. oh, alabalachalabala, canta, alabalachalabala, Tu és o Deus dessa terra, oh, alabalachalabala, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és, Tu és a luz desse Tu és a mundo, luz desse mundo, esperança para os perdidos, Tu és a paz para os Tu és a cansados, paz para os cansados, Tu és. Tu és. Ninguém é como nosso Deus, Ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus. grandes Coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. oh, grandes coisas, Estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. agradeça a Deus por essa manhã na presença dEle, agradeça, louve, exalte a Ele, agradeça ao Senhor, exalte ao Senhor, entrega a sua vida, entrega os seus caminhos, entrega os seus propósitos,